Olá, seja bem-vindo à nossa aula Doenças relacionadas ao trabalho docente. Como nós sabemos, a escola é um ambiente de trabalho, onde ocorrem as maiores incidências de afastamentos por problemas relacionados ao transtorno de ansiedade, que vem a ser síndrome do pânico, fobia escolar, depressão, estresse, entre outros. Essas são algumas doenças que configuram transtornos de ansiedade e que, em maior ou menor grau, atingem a maioria dos profissionais de educação. Falaremos também da síndrome de burnout, como ela vem de uma origem inglesa, nós temos dois tipos de pronúncia, a americana ou a britânica. Então, vamos ao que interessa. Bom, primeira coisa, alterações vocais. Um dos instrumentos de trabalho do educador é a voz. É por meio da voz que um professor transmite os conhecimentos, media debates e explica o conteúdo. Se não houver cuidados necessários, essa voz tenderá a ter sérios problemas. Além do uso constante da voz, problemas emocionais, como o estresse e a depressão, podem causar alterações vocais nos educadores. Muitos educadores não procuram a ajuda do profissional e acostumam-se com a alteração de voz. Além da autopercepção, segundo a cartilha da voz do Simpro do Rio, que está no material de apoio, por favor, leia, você vai gostar muito das dicas, das orientações e das sugestões. Há algumas técnicas que ajudam a preservá-la, que são a relaxação, respiração e impostação de voz. Nessa cartilha, há exemplos de como poderá utilizar as técnicas para prevenir problemas vocais. Mas a dica que dou, como educadora e psicanalista, é perceber o que originou a mudança na sua voz. A partir de que época ocorreu essa mudança? Aí, procure um profissional, um fonoaudiólogo. E essa informação facilitará muito o diagnóstico que ele irá prescrever. A segunda causa é a depressão e o estresse. Gente, a depressão, ela desencadeia uma série de problemas sociais, como incapacidade de acompanhar ritmos normais de trabalho, perda de memória, insegurança pessoal, pânico, dificuldade de realizar tarefas simples. Os profissionais da saúde e da educação têm produzido muita discussão a respeito da saúde emocional do profissional de educação, mas nada de efetivo feito em termos de políticas de prevenção, acompanhamento e tratamento. O que vemos são muitos professores buscando sem sucesso seus direitos para que consigam fazer um tratamento. E, em consequência disso, ocorre o absenteísmo, ou seja, por conta de não suportarem estar nas salas de aulas, os professores faltam muito. E quando não há mais saída, recorrem às licenças médicas. Algumas secretarias de educação justificam essas licenças somente para matar o trabalho, como se os professores estivessem fingindo mal-estar, que é visível para qualquer um. Vários fatores podem dar origem à depressão. E a escritora Marilda Lippe, em seu livro, que você pode ter acesso no material de apoio, que chama O Estresse do Professor, considera a depressão como a condição que mais sofrimento traz ao ser humano e que é capaz de destruir a felicidade e a qualidade de vida das pessoas. O estresse tem sido considerado por muitos como a doença do homem moderno e pode ocorrer em qualquer fase da nossa vida. As exigências de desenvolvimento, competitividade e eficiência em todas as nossas atividades podem tornar-se uma agressão ao nosso próprio corpo. A gravidade do estresse
vai depender da persistência dos sintomas e do número de vezes em que eles ocorrem em cada pessoa, considerando o seu contexto de normalidade. Para dominar o estresse, precisamos, além de grande equilíbrio pessoal, possuir controle dos processos sobre a nossa responsabilidade, aos quais deverão ser planejados e organizados. Outro ponto de controle do estresse é ter clareza dos objetivos pessoais e profissionais, de forma a encontrar um equilíbrio. Ter claramente definidas situações de satisfação e fazer um planejamento para executá-las não é uma tarefa fácil. Nós sabemos que não é, mas requer grande determinação. E nós somos capazes disso. É como se todas as coisas boas da vida perdessem a graça aos olhos de quem está adoecido. Existe também a depressão como sintoma de estresse, devido a elementos aos quais a pessoa não consegue se impor. Pode ser uma separação conjugal, mudança ou dificuldade de se manter no emprego, problemas com os filhos, entre outros. A professora e escritora Marilda Lippe enumera em seu livro, que está no nosso material didático, 21 passos para o manejo do estresse. Confira, leia. A terceira questão é a perda da memória. De acordo com o artigo Boa Saúde, a memória é dividida em 3 dimensões: a imediata, a intermediária e a remota. A imediata diz respeito aos fatos recentes, próximos, de horas e poucos dias. A intermediária diz respeito aos fatos das semanas e meses, e a remota se refere a fatos antigos, do passado. Os profissionais de educação estão expostos a vários fatores que podem causar a perda de memória, mas o principal são os transtornos de ansiedade. A primeira coisa a fazer é identificar o problema. Por que a perda de memória é constante? Há algum problema que possa ser identificado e eliminado? E isso você precisa ter clareza até para quando você procurar um profissional, você informar. E a quarta questão é a síndrome do pânico. Também é um transtorno de ansiedade, que muitas vezes tem origem aos quadros frequentes de estresse. Grande parte das pessoas que sofrem dessa síndrome são perfeccionistas, exigentes, em idade produtiva de 20 a 40 anos, e que ocupam grande parte do seu tempo com responsabilidades e afazeres assumidos de maneira consciente. A profissão docente é totalmente vulnerável para esse tipo de transtorno. A profissão exige dedicação extrema, responsabilidade e perfeição. E os professores sofrem com a pressão dos prazos a serem cumpridos, a obrigatoriedade em fazer com que a sala permaneça em disciplina, a obrigatoriedade de resultados. Com tantas cobranças, o próprio profissional também se cobra, e a preocupação excessiva traz como consequência a síndrome do pânico. Vamos refletir agora sobre a síndrome de burnout e o trabalho docente. Bom, o professor é um trabalhador útil para a sociedade, inserido no processo produtivo, sendo produto de seu trabalho o processo ensino-aprendizagem. Para isso, vende sua força de trabalho, dita intelectual, modificando a realidade da sociedade e do meio ambiente. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, de 1984, ela reconhece que o trabalho docente ocupa um lugar central na sociedade, uma vez que são os responsáveis pelo preparo dos cidadãos para o mercado de trabalho. O papel do professor extrapola a mediação do processo de conhecimento do aluno. Sua missão foi ampliada para além da sala de aula, a fim de garantir uma articulação entre a escola e a comunidade, ensino, pesquisa e extensão.
O trabalho em educação não é somente uma prática técnica, estruturada, com conhecimentos estruturados, mas é, além de tudo, a prática de relações. Um trabalho que se constrói em um processo dinâmico de interações entre as pessoas e as condições do meio em que se inserem. Burnout é o termo conhecido, utilizado por pesquisadores estrangeiros para indicar o processo de esgotamento psicológico vivenciado em relação ao trabalho. Foi traduzido para o português, burn, queima, e out, para fora, significando perder o fogo, perder a energia ou queimar para fora. O Ministério da Saúde define a síndrome como a síndrome do esgotamento profissional, que é um tipo de resposta prolongada a estresses emocionais e interpessoais crônicos no ambiente de trabalho, afetando principalmente os profissionais de serviços e cuidadores que estão em contato direto com os usuários. São várias as causas para o aparecimento da síndrome de burnout, como estresse laboral, a carga de trabalho elevada, contato direto com pessoas, pressão para a produtividade, a personalidade perfeccionista, alta expectativa em relação ao futuro profissional, entre outros. Segundo o Ministério da Saúde, 2001, os profissionais mais afetados pela síndrome são os da área de serviços ou cuidadores, como docentes, profissionais da saúde, policiais, assistentes sociais, agentes penitenciários, entre outros. No Brasil, foi realizado estudos sobre saúde mental, trabalho com docentes de uma escola pública, onde foi verificado que 48,4% dos docentes apresentavam desgaste profissional, caracterizando uma categoria profissional cujo sofrimento, advindo de certas condições de trabalho, como salário insuficiente, falta de recursos, falta de segurança, violência, entre tantos outros, é intenso. A docência é uma categoria diferenciada de trabalhadores, que vem perdendo prestígio e tem seu ambiente de trabalho poluído com acúmulo de tarefas dentro e fora da escola sem o devido reconhecimento. É um ser humano que tem responsabilidades com a família e o próprio Estado. Deve estar sempre se modernizando para alcançar as mudanças tecnológicas para uso em seu trabalho na sala de aula, como a internet, o manuseio do computador, etc. O professor, hoje, não é mais um simples transmissor de conhecimento, tendo que se adaptar às novas práticas pedagógicas e concorrer com os meios de veiculação de informações, pois os alunos já chegam à sala de aula com um conceito pré-concebido e nem sempre as informações adquiridas fora de sala de aula são verdadeiras ou fidedignas. Convido você a assistir o vídeo A Síndrome de Burnout, Esgotamento Profissional. Você se sente cansado só de começar a ouvir esse texto? É só cansaço ou esgotamento? A síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio psíquico que mantém a pessoa em um estado de tensão emocional e estresse crônico. O trabalho invadiu toda a sua vida pessoal, social e emocional. Os sinais de alerta são insônia, fadiga crônica, irritabilidade, enxaquecas, dores nas costas, perda de memória, depressão, ansiedade e ataques de pânico. Tentar aliviar os sintomas consumindo álcool, tranquilizantes ou fumando pode levar ao vício. A síndrome acontece principalmente em pessoas com trabalhos que exigem contato constante, como no ensino e na medicina, mas pode acontecer a qualquer profissional. Gritar com seus colegas de trabalho ou jogar seu computador pela janela pode parecer terapêutico, mas é melhor parar de trabalhar e procurar um médico. Profissionais de saúde recomendam: defina seus limites e prioridades, divida seu trabalho e converse com seus colegas. E tire uma licença antes de explodir. A prevenção do burnout em docentes não é tarefa fácil e solitária. Depende de todos os atores envolvidos dentro do processo ensino-aprendizagem
e modificação do meio ambiental laboral do professor. O que está em jogo não é somente a saúde do professor, mas a qualidade de ensino ofertado por ele. Se o docente quiser não apenas sobreviver em seu ambiente de trabalho, é necessária uma mudança pessoal e coletiva da categoria docente, levando à construção de espaços saudáveis no contexto biopsicossocial do docente. Para isto, tornam-se necessárias mais pesquisas científicas deste problema, principalmente para os docentes universitários, já que estes são os atores principais que impulsionam o país para um futuro próspero e com melhor qualidade de vida a todos os habitantes da Terra. A síndrome de burnout tem início insidioso, vai se instalando lentamente sem que a pessoa perceba. É também designada de mal-estar docente. O professor sabe que alguma coisa não vai bem, mas não sabe identificar o que é. É muito mal diagnosticada, apesar de todos os estudos estarem se intensificando. A maioria das vezes é diagnosticada como depressão, por conter características semelhantes. Sem a docência saudável, não existe e nem existirá uma sociedade culta e sadia. Bom, chegamos ao final de nossa aula. Espero que nossa conversa tenha suscitado em você reflexões importantes. Fique atento aos sintomas, fique atento ao que está acontecendo à sua volta, para que você tenha a sua prática docência saudável. Obrigada.